Codeca, público ou privado? O programa Conexão Caxias dessa semana entrevista a presidente da Codeca, Ellen Machado, e o presidente do Sindilimp, Henrique Silva, que vão tratar desses temas. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer por estar participando do programa e dizer que a minha vida é uma vida de desafios. Eu tenho quase 30 anos de profissão, trabalhei em mais de 7 ramos diferentes de negócios e desde 2017 eu estou atuando em empresas públicas. Junto com esse desafio de resgatar uma empresa que tem toda uma história com Caxias, uma empresa que tem toda uma identidade, né, que a sua trajetória está refletida em como a cidade hoje vive, para mim foi realmente um convite que me trouxe muita vontade de eu entregar o meu melhor. Então, esse processo de mudança, obviamente, ele traz algumas perdas, né? Hoje eu estou longe da minha família, eu fico durante a semana aqui e deixo meu esposo e meu filho em Porto Alegre, mas eu vim com toda a certeza e a garantia de que eu estava fazendo uma escolha que era boa para a minha vida pessoal e profissional e também uma escolha que seria importante para aquelas pessoas que estão hoje aqui dentro da Codeca. Nós temos hoje em torno de 1.200 funcionários e o objetivo que a gente tem aqui é resgatar uma imagem de uma empresa que foi pioneira e inovadora em toda a sua história e certamente os desafios não serão fáceis, certamente nós enfrentaremos muitos problemas, mas a Codeca é uma empresa cheia de oportunidades. E para mim o desafio é como se fosse um combustível, algo que me impulsiona a buscar o meu melhor. E é isso que eu vim fazer aqui. Estou sendo muito bem acolhida pela cidade de Caxias. A gente sabe que, em termos de estrutura, é uma cidade menor, mas é uma grande cidade do interior, uma referência. E nada como uma cidade como Caxias para eu poder experimentar aí a minha primeira oportunidade fora da cidade de Porto Alegre. Com a situação do município de Caxias, que está hoje numa situação deficitária, em virtude de uma lei orgânica do município, o município não pode repassar recursos para a Codeca. Isso para nós, num primeiro momento, é algo que vai fazer com que a gente tenha que ter um esforço maior, porque, na verdade, no curto prazo, a Codeca precisaria sim desses aportes. Porque todas as ações que nós estamos desenvolvendo, elas precisam de tempo para ter o seu reflexo. E, infelizmente, nós não temos hoje esse tempo. Então, a forma que a gente vai buscar é tentar buscar recursos para que a gente possa reestabelecer a condição do capital de giro, que hoje a Codeca não tem. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a Codeca tem em torno de 50 dias de antecipação de receita, certo? Então, é mais ou menos o seguinte: se eu hoje resolvesse pagar de acordo com a data de recebimento da minha receita, eu ficaria quase 50 dias sem realizar nenhum pagamento, nem folha, nem impostos, nem fornecedores. E a gente sabe que isso é uma realidade surreal, não é cabível à condição da Codeca. A Codeca, nos últimos anos, ela tem adotado esse módulo de antecipação como uma forma de poder honrar os seus compromissos, mas a gente sabe que uma empresa que precisa buscar a sua saúde financeira não tem como se manter assim. Então, a gente montou esse plano. Ele, na verdade, ele não é um plano de reestruturação, ele é um plano de gestão. Por que ele é um plano de gestão? Por que ele não é só um plano de reestruturação? Porque a reestruturação está muito focada em buscar um resgate para resolver aquele momento. E o que a gente quer é mudar o processo de gestão da empresa. É realmente implantar técnicas continuadas que evite que a Codeca tenha essa sazonalidade, né? Esse movimento serrote que a gente chama, em que ela ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal. Esse processo ele vai necessitar de mudanças substanciais, mudanças que talvez gerem muito desconforto, gerem muita impopularidade para a gestão, mas a gente está aqui por um objetivo único, que é salvar a Codeca. Então, a estrutura desse plano ela foi montada com base num diagnóstico que nós fizemos com os principais pontos que nós tínhamos aqui
de problemas, envolvendo a questão, sim, financeira da empresa, mas também a questão estrutural da organização. Não tem como a gente desvencilhar, desconectar o problema financeiro que a Codeca vive fora do problema de gestão que ao longo dos anos foi se perpetuando, né? Nós temos problemas muito crônicos aqui dentro, problemas que vêm ao longo dos anos persistindo e que precisam, nesse momento em que nós estamos falando de um resgate verdadeiro da empresa, serem readequados. Então, esse plano de gestão ele foi montado com base em 6 projetos. Cada um desses projetos ele vai atender uma área de atuação, né, na área de pessoal, a área de operacional, que daí está dividida em 3 etapas, a parte de infraestrutura, a parte de limpeza urbana e a parte de construção e pavimentação, a parte financeira e a área de qualidade. Todos esses projetos, eles estão trabalhando de forma transversal. O que significa? Não tem como a gente imaginar em chegar lá na frente com o resultado de zeramento de déficit, de resgate da estrutura organizacional e a forma de buscar a satisfação dos nossos clientes sem que isso trabalhe de forma sincronizadas. Cada um desses projetos, eles são compostos por programas que nós estamos chamando. Esses programas são a divisão de como que nós vamos distribuir as ações. Ao todo, são compostos de 33. Nós estamos envolvendo vários headcounts, que são stakeholders, são os líderes, pessoas que vão ajudar nessa construção para que a gente, de fato, possa fazer uma construção consolidada e sustentável para a virada da empresa. O que acontece? Os projetos, né, pela instrução do PMBOK, ele tem prazo para implantar. Mas a ideia da estruturação pelos programas é justamente para que isso tenha continuidade. Por exemplo, nós hoje não temos uma gestão operacional da nossa frota. O que seria isso? Nós não fazemos o monitoramento do sistema de GPS que a empresa tem há muitos anos, certo? Isso é um legado, porque a empresa, a partir do momento em que ela começa a fazer uma gestão operacional, trabalhar real time, né, para identificar se os serviços estão sendo feitos de uma forma adequada, ela começa a trabalhar de forma preventiva. Ali ela vai ver onde ela tem os desvios do processo dela, onde ela precisa melhorar. Então, quem vier depois pode dar continuidade nesse trabalho e deve dar continuidade. A gente não pode esquecer que o negócio ele não pode ficar perdido porque houve uma troca de gestão, né? Ele tem que ser melhorado. Se o que foi feito até então não serve, porque poderia ser melhor, se melhora o que tem. Mas não pode se destruir o que foi feito. Eu acho que esse é o grande desafio da administração pública, que a gente consiga implementar um processo de ciclo continuado daquilo que é bom e daquilo que realmente traz bons resultados para o negócio. A Codeca é uma empresa que precisa ter resultados positivos. Ela precisa ter lucro, para que ela possa reinvestir. Hoje a gente está discutindo a condição da nossa frota porque ela, durante os últimos 5 anos, ela não teve R$1 a mais no seu caixa para poder reinvestir. Que negócio que vai perpetuar, que negócio que vai continuar sendo inovador. A visão da Codeca é ser inovadora e sustentável. Ela não está atendendo nenhuma dessas duas diretrizes que ela tem como sua visão e missão, né? E aí a gente vai olhar lá nos seus valores, também consta isso. Como que uma empresa que é grande e que precisa ser grande, à altura dessa cidade, vai se manter viva se daqui 4 anos muda a gestão e a gente esquece o que foi construído? Eu acho que isso é uma obrigação de cada um de nós, como cidadão de Caxias, e uma obrigação de todos os colaboradores que fazem parte da empresa. Bem, é fundamental não só o papel dos sindicatos, como também o papel de toda a cadeia, né, que está em volta da Codeca. Hoje nós temos a Câmara de Vereadores, a população, a própria prefeitura, os sindicatos. Tudo isso precisa trabalhar de forma sincronizada para um objetivo único, que é resgatar a empresa. Eu sempre digo, independente de qualquer coisa, a empresa tem que estar bem. Nenhum negócio pode se pensar em qualquer situação de futuro, seja ela qual for, se esse negócio não estiver bem. Então, o convite que a gente tem feito, e o próprio prefeito tem se envolvido pessoalmente nisso, é de trazer os sindicatos justamente para nos ajudar nessa construção.
porque nós vamos ter, sim, algumas mudanças que vão envolver o sindicato. Amanhã, nós vamos ter uma agenda com o sindicato, onde eles vão apresentar para nós a campanha que eles estão desenvolvendo para a valorização da empresa. Isso ajuda, isso é importante. Qualquer esforço que se faça num objetivo comum, cada um está assumindo o seu papel e está tudo certo. É isso mesmo que tem que funcionar. Mas todos nós, fazendo o nosso papel, temos que estar caminhando para um único destino, que é resgatar essa empresa. O nosso objetivo é poder trazer os sindicatos de forma contributiva em algumas ações que nós vamos fazer, justamente para que eles possam, sendo parte desse processo, nos ajudar a reduzir, talvez, o tempo que nós levaríamos para fazer alguma transformação que é necessária. O que trouxe a Codeca até hoje, até aqui, talvez não vai ser suficiente para manter a Codeca para frente. E se todos nós não entendermos disso, nós estamos simplesmente fazendo com que o tempo passe e cada vez mais piorando a situação da empresa. E eu acho que o principal objetivo aqui é que todos nós entendamos que a Codeca ela só vai sair dessa situação se nós fizermos processos cirúrgicos, processos minuciosos, que vão desde o pequeno custo até o maior custo. Não existe a gente resolver o problema da Codeca sem essa perspectiva. Nós estamos trabalhando para buscar novas receitas, estamos trabalhando fortemente, principalmente para nós não ficarmos desassistidos numa unidade de negócios nossa, que é a construção civil e pavimentação, que durante muito tempo acabou aí nos últimos anos sofrendo com a perda de contratos junto à prefeitura. Nós temos trabalhado muito em buscar contratos importantes, nós temos agora a Radial que está entrando, nós temos o binário, quer dizer, nós temos várias novas oportunidades de receita que nós estamos trazendo. Quer dizer, tudo isso são ações que nós estamos movimentando para fazer com que a empresa possa ter uma perspectiva de um futuro diferente do que ela até hoje vem trazendo. A Codeca ela é uma empresa cheia de riquezas, uma empresa que tem um potencial gigantesco, mas que precisa de um apoio. E o apoio ele vem dos 1.200 funcionários que estão aqui e dos 500 mil habitantes que estão na cidade de Caxias e a nossa Câmara de Vereadores. Agora não é o momento de nós desagregarmos para a busca de um resultado. A gente sabe que o processo aqui ele não vai ser fácil, né? Não existem grandes mudanças com pequenos movimentos. As mudanças, para realmente serem mudanças efetivas, que sejam transformadoras, elas precisam acontecer de forma disruptiva. E é esse o convite que a gente está fazendo aqui. Deem a oportunidade que a gente precisa para fazer o trabalho que precisa ser feito, porque eu tenho convicção que essa empresa ela pode ser muito mais do que ela é e ela vai realmente trazer Caxias para patamares que um dia Caxias já teve e merece ter a altura dessa empresa. Acho que primeiro nós precisamos aqui resgatar essa questão importante do papel estratégico que a Codeca tem em relação a Caxias. Nós acompanhamos aí a apresentação via Câmara de Vereadores, né? Essa proposta de recuperação apresentada pela presidente da Codeca, e nós entendemos que as diretrizes apresentadas ali são diretrizes que precisam ser, né, pensadas, precisam estar, né, a contento do formato de recuperação da empresa, mas também precisa considerar essa questão importante que são os trabalhadores que exercem a sua função hoje estratégica relacionada à empresa. Então nós consideramos nesse momento, né, que o debate é necessário. Nós viemos acompanhando esse quadro da Codeca já há alguns anos, né, e nós temos dito que toda vez que a Codeca tem administrações, prefeitos comprometidos com a empresa nunca foi deficitária. Se nós olhar esse cenário agora apresentado pela empresa em relação a esse quadro deficitário de quase 30 milhões, se nós for pegar o histórico, ele se dá de 2015 para cá. Nós podemos dizer que em 2015 teve um quadro deficitário de basicamente 500 mil,
uma situação que nós consideramos que ela seria normal em relação ao formato financeiro, mas 2016, com a mudança e com a alteração do processo de administração municipal, nós tivemos ali em torno de quase 26 milhões de prejuízo, que foi dentro do formato do governo Guerra. Então aí nós podemos dizer que não teve comprometimento naquele período. A Codeca está hoje arcando com um ônus muito grave em relação a essa situação financeira, e quando se apresenta essas diretrizes olhando para um futuro de recuperação estrutural e financeiro, nós consideramos primeiro que o debate é necessário e segundo que nós defendemos a manutenção da Codeca quanto patrimônio público. Nesse sentido, então, nós consideramos que nós achamos importante, né, que quem administra a empresa tenha esse comprometimento na base de recuperação, assim como também entendemos que quem administra a cidade precisa pensar em investir, né, na estruturação em relação à empresa. Então acho que é um momento necessário, devido. Nós, preocupados com essa realidade da empresa, nós construímos aqui uma campanha junto com os trabalhadores, reunimos os trabalhadores e construímos uma campanha para poder apresentar, né, para a comunidade de Caxias e também para a discussão do Legislativo e também do Executivo, né, com o tema Codeca faz bem para Caxias. Essa ideia da campanha basicamente é poder dialogar, né, com a sociedade, colocando a importância da formatação da Codeca contra o patrimônio público, do trabalho de qualidade que é exercido pelos trabalhadores da Codeca e pela valorização e pela manutenção da Codeca. Então é uma campanha pensada, né, nesse sentido. Acho que a Codeca de fato ela faz bem para Caxias por tudo que ela já fez e por tudo que ela pode continuar fazendo olhando para o contexto futuro. Acho que essa questão em relação às propostas, todas as propostas apresentadas pela presidente da empresa, de fato elas têm uma questão conceitual que é tratar parte das questões internas. Nós colocamos que quem administra a Codeca tem que ter um olhar diferenciado. Precisa ter uma administração do portão para dentro, que é corrigir e fazer as correções estruturais em relação ao formato de trabalho, e ela precisa ter uma visão de uma administração do portão para fora, que é buscar recurso, que é buscar contratos, tanto no setor público como também no setor privado. Então nós entendemos que as duas questões fazem parte dessa formatação de recuperação. Nesse sentido, eu acho que algumas propostas estruturais internas, de fato, elas vão alterar o cotidiano e a vida dos trabalhadores. O que nós entendemos que as alterações estruturais necessárias no formato de trabalho, que forem, né, designadas no sentido de melhorar a condição de trabalho, construir economias internas, tudo isso elas são olhadas e são bem vistas e bem-vindas em relação à base de recuperação. O que nós não podemos, e aí é uma questão preocupante e que nós entendemos que não pode, é nós trabalharmos no sentido, né, de qualquer base de recuperação financeira bote em risco direitos adquiridos estruturais de muitos anos. Então nós temos hoje toda uma situação de direito dos trabalhadores da Codeca, e nós sempre terminamos dizendo a Codeca está na situação que está por uma questão de gestão. Nós sempre olhamos a Codeca como uma empresa única. Nós consideramos que é o único CNPJ, uma única empresa, e quando ela pensa no seu trabalho, ele é um trabalho cotidiano de todas as áreas e de todas as frentes de trabalho executado pela Codeca. O DCC, que é específico na questão da área da construção civil, eu sempre coloco primeiro da importância dele para Caxias. É um dos poucos municípios hoje que tem uma usina de asfalto. Então, primeiro a gente precisa, né, reconhecer a importância da estruturação desse setor. Né? A usina de asfalto, hoje, ela trabalha dentro de um formato, olhando para o futuro, de uma necessidade, né, de uma pavimentação, e a Codeca tem uma pavimentação de qualidade em relação ao setor do DCC. Acho que o que nós precisamos em relação ao DCC,
que basicamente a questão é a manutenção de obras. Essa manutenção de obras pode se dar basicamente pelas obras, né, concedidas do município à Codeca, já que a Codeca é uma prestadora de serviço ao município de Caxias. Então acho que nós entendemos que a prioridade do município na área do setor de obras, primeiro é fazer a consulta e a liberação das obras à Codeca. Então a Codeca deveria ser a prioridade em relação ao setor de obras do município de Caxias. Aquelas obras que têm que ter uma definição maior, estrutural, e que a Codeca não possa estar sendo a realizadora, essas obras sim deveriam ser repensadas para empreiteiras. Mas as demais, que a Codeca tenha expertise, tenha qualidade, tenha mão de obra qualificada, ela deveria ser prioridade em relação ao município. Da mesma forma, entendo, né, que a direção da Codeca deverá buscar, né, dentro da área do setor privado, também a reestruturação de obras. Acho que a Codeca pode trabalhar para o mercado hoje. Hoje nós temos uma demanda de uma necessidade na área do setor da construção civil, que pode ser repensado em relação à questão do setor privado. Acho que é importante nós considerarmos esse papel estratégico da empresa, da companhia Codeca, né? Eu tenho dito, tem uma questão simbólica para mim, que a Codeca ela desempenha um papel, né, estratégico para o município de Caxias. Se nós for considerar, para mim tem uma questão emblemática, que foi quando nós passamos por um período de intempéries em Caxias. Nós tivemos um temporal, atingiu a sociedade de Vila Oliva, e se nós for lembrar das imagens que tem naquela época, a primeira a chegar para poder ser solidária e ajudar junto àquela comunidade foi a Codeca. E a última a sair de lá também foi a Codeca. Então, quando eu digo que a Codeca faz bem para Caxias, ela faz bem para Caxias nesse sentido, né, desse trabalho que ela tem e por tudo aquilo que ela consegue produzir para a comunidade de caxiense. É pensando nessa questão que nós desenvolvemos a campanha Codeca Faz Bem para Caxias. É uma campanha que nós trabalhamos no sentido de dizer, né, aos caxienses que eles fazem parte desse patrimônio, que a Codeca desempenha um trabalho de qualidade e que nós precisamos manter essa empresa por tudo aquilo que ela tem. E se ela tem questões estruturais e questões financeiras, que elas possam ser corrigidas, né, por, né, formatos, né, dessa apresentação que foi feita pela presidente no sentido de construir alternativa, mas consideramos importante a decisão política em relação ao município, que o prefeito de Caxias invista na Codeca quanto patrimônio, sendo que ele é o sócio majoritário, e que nós podemos, né, resgatar, né, esse patrimônio, essa empresa, resgatar aí a manutenção desses 1.200 trabalhadores que desempenham um trabalho de qualidade para Caxias. Então, por isso a importância dessa campanha, Codeca Faz Bem para Caxias, por isso a importância da manutenção da Codeca quanto patrimônio, por isso a importância dos 1.200 trabalhadores em relação a Caxias. Amigos, esta semana tivemos na Câmara de Vereadores, na Comissão Especial de Acompanhamento da Codeca, a apresentação pela nova diretora e os assistentes técnicos da companhia, um novo plano de gestão e de recuperação dessa empresa, que é de economia mista, onde o nosso município de Caxias do Sul tem a maior parte do capital. O plano apresentado, segundo eu pude observar e segundo pude acompanhar as avaliações dos próprios vereadores, é consistente, é viável e pode sim trazer essa empresa que é do município para uma estabilidade financeira e econômica até o final da gestão do atual prefeito. Na verdade, a Codeca ela é uma empresa fundada em 1975, então tem mais de 46 anos de existência. É uma empresa que prestou e presta um importante serviço para o município, seja na área da limpeza, na área da estrutura, na área da construção civil. E o cidadão deve entender que quando a Codeca ganha
dinheiro, é superavitária, esse dinheiro acaba retornando para o próprio município. Existem pessoas que querem privatizar tudo que é do poder público e, eventualmente, privatizações são importantes, são necessárias, mas nem todas as privatizações são necessárias e obrigatórias. Vejam Caxias, tem poucas empresas públicas. Na área do saneamento, o SAMAI, na área do desenvolvimento, a Codeca. São as únicas empresas que prestam um excelente serviço e podem ser superavitárias. No caso do SAMAI é muito, inclusive, superavitário. E a Codeca só teve dificuldades financeiras porque gestão anterior do município de Caxias do Sul, inclusive do prefeito que foi impeachmentado, deliberadamente diminuiu a aplicação de recursos, diminuiu a contratação da Codeca, porque o objetivo era privatizar. O objetivo era, de fato, deixar a empresa deficitária e levar ela à privatização. Enquanto que em outras gestões de vários prefeitos que transitaram ao longo de Caxias, a empresa foi superavitária, porque o município contratava a empresa. E se a empresa é do município, ele deve priorizar a sua contratação, porque, como disse, o lucro fica no próprio município. Muito importante a campanha do sindicato, dos trabalhadores que trabalham na Codeca, o Sindilimp, de recuperação da companhia. Muito importante a comissão temporária da Câmara de Vereadores que acompanha esse debate e conseguiu, nesse momento de discussão da gestão, ver exatamente as contas da companhia. O déficit, segundo se tem, de 2018, 2019, é em torno de 22 milhões de reais. Então é um valor que o município pode, com a aplicação de recursos e principalmente com contratação de obras, resolver e ter a companhia em seu pleno funcionamento. Nós precisamos da Codeca, a Codeca é importante para Caxias, como está provado historicamente. Vamos recuperá-la para o bem de toda a população.